Esse vídeo é para te dar um testemunho da mão de Deus na minha vida, como Ele mudou a minha vida profissional, a minha carreira e, claro, com reflexos na minha vida pessoal como um todo. Eu sou a Márcia Ricardino, eu sou coach e consultora de carreira há 20 anos e sou de Jesus desde 2007. E nesses anos todos o Senhor vem me preparando, ou me preparou para estar aqui agora e falar com você sobre como você vai fazer para consertar a tua carreira, para dar certo na tua carreira. Como você vai fazer para conduzir tua carreira da maneira que vai funcionar. Nesses 20 anos eu já atendi, continuo atendendo, pessoas que chegam desempregadas, desesperadas e às vezes até deprimidas com a sua situação profissional. E eu tô aqui para te contar que eu também já passei por isso e quero te dar um testemunho de como o Senhor atuou na minha vida para mudá-la. Há muitos anos atrás, quando meus filhos ainda eram pequenos e eu ainda era casada, eu tinha um bom emprego, mas eu decidi deixar tudo para trás, largar o emprego. Nós decidimos nos mudar de São Paulo para o interior do estado, numa cidade chamada Itatiba, para que eu pudesse me dedicar a criar meus filhos num ambiente muito saudável, junto à natureza. E de fato foi assim, eles amaram morar ali e crescer ali naquela realidade. Foram 4 anos em que nós ficamos lá. Eu saí do bom emprego que eu tinha e quem ficou com a responsabilidade do sustento da família foi então o meu marido. E ele trabalhava na área comercial, tinha um emprego que garantia o nosso sustento. E lá fomos nós. E o tempo passou e a empresa onde ele trabalhava começou a ter problemas e ele passou a não conseguir ganhar comissões e aquilo foi piorando, piorando, até que ficou ruim mesmo e a nossa condição financeira piorou demais. E nós recorremos à nossa reserva financeira que também foi se acabando e a situação profissional dele não estava melhorando e a coisa ficou muito complicada até que chegou um ponto que a gente estava realmente numa dificuldade financeira grande, precisando fazer alguma coisa para mudar. Naquela época a gente ia muito a Indaiatuba, uma cidade do interior ali perto de Itatiba, onde tinha a tia de meu marido, a tia Ofélia, e a família dela com a filha Carminha, o marido e as crianças, e a gente ia muito para lá. E eles são da congregação cristã no Brasil e eu não era crente, não frequentava a igreja, mas eles me convidavam para ir com eles no sábado à noite e eu ia com frequência e gostava. E quando eles souberam que a gente estava numa situação financeira difícil, eles foram até Itatiba nos visitar, passar um fim de semana conosco. E então a Carminha e a tia Ofélia falaram, por que vocês não vão até Indaiatuba num fim de semana e a gente vai ao culto? Quem sabe se o Senhor dá uma palavra para você do que fazer para resolver essa situação. E eu aprendi com a tia Ofélia a dizer, se o Senhor preparar, eu irei. Se Deus preparar, eu vou fazer. E eu disse exatamente isso a ela, olha, a situação é tão difícil que nós não temos dinheiro nem para ir até Indaiatuba, para falar bem a verdade. Mas se o Senhor preparar, iremos. E eles foram embora, a gente seguiu ali a vida, eu continuei orando, pedindo a Deus que preparasse, se fosse da vontade dele. E ele, como sempre, atendeu o nosso pedido, né? Apareceu o dinheiro, nós fomos para lá e no sábado à noite eu estava lá com elas na igreja, com eles, né, na igreja. E o pastor, então, na hora de dar a mensagem, eles se ajoelharam lá, os oficiais da igreja se ajoelharam, esperando, orando a Deus para receber uma palavra. O pastor levantou e disse, eu não recebi palavra. Então, vou pedir aos anciãos que ajoelhem novamente e orem para ver se alguém recebe uma palavra de Deus. E eu ali, esperando, querendo tanto receber a palavra e não estava acontecendo, né? Estava tensa. E um dos anciãos, depois de algum tempinho de oração, se levantou e disse, eu recebi a palavra de Deus.
E aí ele leu a palavra que está em Mateus e que eu vou ler para vocês. Eu vou ler, me perdoe, vou pôr os óculos, mas eu vou ler porque eu não sei falar decor. Está em Mateus 9, 20 a 22, em que Jesus faz a cura, um milagre. Ele diz assim, a palavra diz assim: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele, de Jesus, e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Essa foi a palavra que o ancião recebeu e sobre a qual ele falou a seguir. E, gente, eu vou falar as palavras que ele falou ali, da maneira como eu me lembro vivamente que aconteceu. Na congregação cristã, metade da igreja fica com as mulheres e a outra metade só com os homens, se separam. Ele levantou, esse ancião, e disse assim: a irmã veio aqui esta noite para ouvir a palavra de Deus. Gente, isso é muito sério. Eu estou falando aquilo que eu escutei, é a palavra de Deus. Eu não vou brincar com um negócio desse, eu não estou mentindo. São essas as palavras que eu escutei. Ele não disse as irmãs, vocês, as pessoas, ele não falou para o plural, ele disse a irmã. Para não ser pretensiosa, que Deus falou exclusivamente para mim, eu até acredito de fato que a palavra foi para outras pessoas, também serviu para outras pessoas ali. Mas para mim, eu posso assegurar para vocês, caiu com perfeição, uma luva. Então ele disse: a irmã veio aqui essa noite para ouvir uma palavra de Deus sobre a sua situação. E o Senhor mandou dizer para a irmã que ele está preparando o que a irmã pediu. Não disse o que era. Está preparando o que a irmã pediu. Mas não pense, irmã, que vai chegar em casa e vai estar lá prontinho esperando por ela. Não. Vai ser necessário esperar algum tempo, que ele não disse quando seria, algum tempo para que o Senhor prepare. E aí, eu, gente, enquanto eu escutava isso, quando ele falou a irmã, aquilo me tocou tanto que eu comecei a chorar. Eu me debulhei ali. Eu chorei muito, muito emocionada, porque eu sabia que Deus estava falando comigo e me fazendo uma promessa. E quando o ancião acabou de dizer isso, ele ainda acrescentou o seguinte: mas Deus disse que a irmã tem tanta fé que ele dá a ela o direito de fazer mais um pedido, que ele vai conceder mais uma bênção. Não estava esperando aquilo, né? Mas na véspera, à tarde, poucas horas antes, assim, 24 horas antes de eu estar ali escutando essa palavra, uma vizinha de lá do condomínio de Itatiba, a Maria Inês, foi à minha casa porque ela estava muito desesperada e ela queria conversar comigo, e ela também estava chorando na véspera. Ela disse: Márcia, eu acabei de voltar de Campinas, eu fui levar o resultado de um exame da minha mãe, que é a dona Aurora, porque ela está com um tumor no abdômen, e eu levei a um oncologista, não fui com a minha mãe, porque eu sei que a situação é séria. Esse oncologista disse para mim: a sua mãe, me mostrando o resultado, sua mãe tem esse tumor enorme no abdômen. E o médico, então, virou para mim, a Maria Inês me contando, e disse assim: você tem uma casa para vender? Ela disse: tenho, por quê? Falei: porque você vai precisar vender uma casa para pagar o tratamento da sua mãe. Ela vai precisar passar por uma cirurgia muito séria, muito grave, vai te custar uma casa. E ela ficou tão abalada, não apenas pela situação, porque ela já sabia que tinha um tumor grave, ela tinha visto o resultado do exame, um tumor enorme pelo menos, né? Mas ela ficou muito abalada com a abordagem nada empática desse médico.
E ela escutou um pouco mais o que ele tinha que falar, e disse que ela ia ver o que ia fazer e foi embora, não queria nem conversar mais. E ela disse para mim, Márcia, eu não conseguia nem engatar a marcha do carro para voltar. Você imagina como é que eu vim na estrada de Campinas a Itatiba, como eu vim, assim, esse homem acabou comigo. Eu a escutei, conversei um pouco com ela, fiz um café, uma água, fiz ela se acalmar um pouco, tal, para ela poder voltar para casa, porque a mãe dela morava com ela tinha que estar minimamente refeita, né, para chegar em casa. E ela foi embora, tal, aí, então eu tô no dia seguinte lá no culto e o ancião diz isso, senhora, você pode pedir mais uma bênção. Eu não tive dúvidas, eu não estava nem esperando, mas na hora eu disse, Senhor, eu peço a cura da Dona Aurora, é isso que eu peço. Segunda bênção é a cura da Dona Aurora. Bom, gente, eu voltei para casa, né? Nós voltamos, acabou o fim de semana, nós voltamos para casa em Itatiba, a vida seguiu e o Senhor foi nos sustentando, nada nos faltou, graças a Deus por isso. E eu fui fazendo a minha parte para arrumar alguma coisa, um trabalho, né? O Senhor estava preparando, mas eu precisava fazer a minha parte. Então eu estava conversando com as pessoas. Não tinha internet ainda, era muito no começo da internet, então não tinha essa de buscar vaga no LinkedIn. Eu estava conversando com as pessoas que eu conhecia e eu conversei com a Joseila, que é uma amiga minha, que foi amiga de infância, que também foi minha colega na faculdade. Falei, Jô, estou procurando emprego, preciso voltar para São Paulo, trabalhar. Ela disse, eu vou conversar com quem eu puder aqui. E ela conversou com a Ana Maria, que é também uma amiga minha, que também foi colega na faculdade. Falou, Aninha, a Márcia está querendo voltar a trabalhar. Se souber de alguma coisa aí na sua empresa, por favor, fala com ela. E a Ana falou, pode deixar, vou ver. E em setembro, 2 meses depois, porque esse momento dessa palavra lá na igreja foi ou junho ou julho, eu não me lembro com certeza. Mas em setembro, a Ana me ligou e falou, Márcia, tem uma vaga aqui na empresa, você vem, marca aqui para fazer uma entrevista e tal. E eu fiz a entrevista. E não fui aprovada porque eu não era a pessoa certa para aquela vaga. Porque não era a vaga que Deus estava preparando para mim ainda. Mas foi meio decepcionante, né? Tava achando que ali já iam resolver as coisas e não. Então continua, volta para casa, continua orando e esperando. E no comecinho de novembro veio outro telefonema da Ana. Olha, Márcia, agora tem uma outra vaga aqui. Liga para Marília, marca uma entrevista e vem fazer a entrevista. Beleza, e eu fui. E nessa sim, eu fui aprovada, né? Era a vaga que o senhor tinha dito que prepararia, que eu teria que esperar um tempo. Eu tinha esperado aí 4 meses, eu acho que aquele momento lá na igreja era julho, então estava dando 4 meses. Eu fui aprovada e logo ia começar no dia 16 de novembro, primeiro dia útil depois do feriado. E então eu tinha que voltar para São Paulo e meus pais foram para Itatiba ficar com as crianças, esperar acabar o ano letivo para que todo mundo voltasse para São Paulo, e assim foi. E eu comecei a trabalhar nesse emprego novo, 16 de novembro. Eu ia a pé do estacionamento onde eu deixava meu carro até o escritório, era um site de fábrica, então tinha um percurso ali a pé que eu ia pelo caminho. Senhor, muito obrigada, Pai, porque eu estou amando trabalhar aqui, é tão maravilhoso. E muito obrigada, Senhor, porque o Senhor preparou esse emprego para mim e que agora eu vou receber meu dinheiro, vou receber salário, minha vida financeira, nossa vida vai mudar, tudo vai melhorar. E eu ia agradecendo no caminho, obrigada pela tia Ofélia, pela Carminha, obrigada pela Ana, pela Jo, pela Marília, enfim, por todas as pessoas que tinham participado daquele momento, sido instrumentos na mão de Deus para que eu estivesse ali. E para resumir uma longa história, gente, só quero dizer para vocês que foi o melhor emprego que eu tive na vida. Foi muito bom, eu gostei muito das pessoas com quem eu trabalhei, me dei muito bem ali, o lugar era maravilhoso, o ambiente era muito bom e o próprio site da fábrica era lindo. Eu cresci, eu aprendi, eu me desenvolvi, eu fui promovida, eu ganhei bem, a nossa situação financeira realmente mudou, tudo melhorou. Por quê?
O Senhor não só foi fiel de cumprir sua promessa, como o Senhor sempre faz muito mais do que aquilo que nós pedimos e merecemos, porque nós nem merecemos, Ele faz muito mais. Então, você que está aí, como eu estava naquela época, desanimada, desmotivada e muito preocupado com a situação financeira, que está precisando de uma ajuda, o que eu digo para você para fazer também? Ore, ore. Ore muito a Deus, peça para Ele que Ele te ajude, que ajude você a encontrar esse emprego, mas que você que está no centro da vontade dEle, que Ele mostre qual é o emprego que Ele tem para você, qual é o lugar onde Ele quer que você vá. Não é aquilo que você quer, mas é o que Deus está preparando para você. Fale com Ele, ore e confie e saiba esperar. Esperar o momento de Deus, porque às vezes a resposta dele vem logo ali na sequência. Mas às vezes pode demorar uma semana, um mês, meses, e às vezes demora até anos. O Senhor sabe o tempo certo e Ele vai te sustentar enquanto isso. Não se desespere, não estou te dizendo que vai levar anos, o Senhor vai saber o tempo que precisa levar. E você, enquanto isso, enquanto aguarda, além de orar, vai fazendo a tua parte, conserta o teu currículo, deixa ele legal, faz o teu LinkedIn, deixa o perfil bem legal ali também, vai se inscrevendo em vagas. Hoje você tem o LinkedIn para te ajudar, mas converse com as pessoas que você conhece, o teu networking, e vai falando até que a oportunidade que Deus está preparando para você vai surgir, você vai saber que foi pela mão de Deus que as coisas estão acontecendo. Peça para o Senhor e tenha fé que Ele está ouvindo tua oração. Um dia Jesus Cristo mudou o meu viver e eu creio no Senhor de que Ele também pode mudar o teu viver se você buscá-lo de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e pedir a Ele que te dê uma boa oportunidade. Eu não vou pedir para você acreditar na minha palavra, não vou pedir para você acreditar no que eu estou te falando, eu quero que você creia que Deus é capaz de mudar a tua vida. É para você crer em Deus e não em mim. Mas faça aquilo que Deus falou por meio do rei Davi. Entrega tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Experimenta crer no Senhor para você ver a mão dele agindo na tua vida. Não é nada mais maravilhoso do que aquilo que o Senhor prepara para você. Nada pode ser melhor na tua vida do que o caminho que o Senhor tem preparado para você. Deus já mudou a minha vida. E se esse vídeo fez você sentir vontade de orar e de querer conhecer a boa vontade do Senhor para a tua vida, comenta e deixa aqui embaixo nos comentários o que você sentiu. Se esse vídeo tocou o teu coração, deixa o seu like e compartilha com aquela pessoa que você conhece que também está assim precisando dessa mensagem, precisando ter uma palavra de esperança e não só de esperança, uma palavra daquilo que realmente a pessoa pode fazer para melhorar a sua vida. Deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer para que mais vídeos como esse cheguem a pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. E até nos encontrarmos novamente, que Deus te abençoe e guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti seu rosto e te dê paz. Nos vemos no próximo vídeo.